Muito boa noite, senhores espectadores. Sejam bem-vindos a mais um programa à luz do Espiritismo, onde iremos continuar a tratar o tema Medicina e Espiritismo. Como sempre, o nosso convidado deste programa, Coronel Costeira. Muito boa noite, Sr. Coronel. Vamos partir para uma análise mais geral acerca do contributo que o Espiritismo poderá dar à medicina. O que é que tem a dizer sobre isto? Bom, é evidente que o grande contributo que hoje se pede ao Espiritismo é um contributo de divulgação, da apresentação das suas ideias, da apresentação dos seus postulados, da apresentação dos aspectos científicos, que assim podemos dizer, que a filosofia espírita e que a ciência espírita podem apresentar para os investigadores laicos, desde logo. Nós verificamos que estes programas de divulgação são fundamentais, só que o público-alvo é um público limitado, pois os viajantes pela internet andam mais preocupados com outros temas, com outros assuntos, e, portanto, não estão muito mobilizados para isso. E, por outro lado, sendo o nosso sítio na internet pouco ainda conhecido, naturalmente que deverá o seu tempo a lançar esta informação. Por outro lado, também, a nossa presença na televisão, já embora em canal previamente programado, porque não pode haver intervenções em direto, também vai contribuir para que haja realmente uma abertura da compreensão das coisas que o Espiritismo pode transmitir para a sociedade em geral e que a sociedade em geral possa aplicar ou possa aproveitar para direcionar naquilo que é positivo para o ser humano, direcionar as suas atividades. Agora, o que é fundamental neste momento, nesta altura, é essa divulgação, essa passagem digamos assim, passagem do ensino, passagem do conhecimento, que naturalmente informa a doutrina espírita. Há muita gente que acha que o espiritismo é uma coisa qualquer de bruxaria, de feitiçaria, e essa imagem ainda continua a prevalecer, mas importa realmente credibilizar a doutrina e apresentá-la na sua força intelectual moral. Tivemos a oportunidade de ler no seu livro Pensamento, Poder Mental e Mediunidade acerca da influência que o pensamento pode ter nas doenças físicas, e pareceu-nos que foi baseado um pouco nas considerações até que a ciência vem tendo acerca do assunto. Porque é que, na sua opinião, parece que de uma forma geral os médicos não têm isto em consideração? Bom, há aqui aspectos muito importantes, digamos assim, da filosofia de vida que informa as nossas sociedades de hoje. É evidente que nós vamos ver, por exemplo, grandes investigadores a marcarem conferências de imprensa para anunciar as suas descobertas e, às vezes, em simultâneo, vários a apresentarem a mesma descoberta como se estivessem em competição para ver quem é que é o primeiro a ganhar direitos de autor. Isso espelha bem aquele economicismo, aquela ânsia, aquela ambição desmedida do dinheiro pelo dinheiro. E não há propriamente uma preocupação muito célere e muito profunda sobre a qualidade de vida do ser humano, sobre a solução dos problemas que afetam a humanidade. É mais fácil, digamos assim, e nós temos assistido a essas questões muito frequentemente, é mais fácil, enfim, estar as pessoas a adoecerem para depois poderem consumir e dar grandes lucros a toda a gente ligada à saúde, do que propriamente ensinar as pessoas a preservar a saúde, a garantir um certo nível de vida, a fazer uma certa profilaxia das doenças físicas. E isso é realmente preocupante. Mas é aquilo que é real, já tivemos a oportunidade de falar nesse assunto. Quer dizer, hoje os alunos que buscam a universidade procuram atingir níveis de notas a tal ponto que possam entrar para a medicina. Como, naturalmente, a medicina é um meio de grandes fortunas poderem ser arranjadas, não é? Porque a par do direito, digamos assim, da justiça, são os dois campos em que realmente as pessoas podem mais rapidamente atingir a riqueza, atingir a fortuna. E, portanto, é tudo um materialismo que está subjacente a isto. Nós sabemos que, pois, a Organização Mundial de Saúde já tem dados concretos a propósito, por exemplo, da mediunidade, mas essa posição passa, não é muito pesquisada ou até admitida pelos agentes da saúde, neste caso particular pelos médicos. E, portanto, quer dizer, nós assistimos, de facto, a um esconder das coisas, porque é natural que quando nós detectarmos, ou melhor, quando nós
aceitarmos em plenitude que há doenças físicas, que há doenças espirituais, hoje são mescladas, não é? São mascaradas por doenças psíquicas, sendo que o psiquismo, ou tudo que é ligado à psicologia ou à psique, está materializado, está considerado também como matéria. É evidente que no dia em que nós separarmos as coisas, aquilo que é físico, aquilo que é espiritual, porque é psicológico, é psíquico, nesse dia há uma grande limitação aos lucros, quer das grandes empresas que trabalham os produtos farmacêuticos, quer dos agentes que vão ter necessidade de aprender também a fazer uma terapia espiritual que não sabem de todo, não conhecem. Hoje, na área da psiquiatria ou da psicologia, entendida no sentido lato, o que nós vemos é as pessoas conduzir todo um diálogo, toda uma conversa, ou vocacionada para a seguir, como girando, afinal, receitarem medicamentos, e que é mais de metade, grosso modo, da medicação que é hoje consumida pelas sociedades, particularmente as mais que se consideram mais evoluídas, e também, quer dizer, é aquele paliativo, aquela conversa que não conduz a coisa nenhuma, porque está coartada, naturalmente está limitada, por um espaço temporal de o nascimento até à morte. E não tem em consideração que há outras cambiantes já cientificamente demonstradas que nos trazem o conhecimento de vidas anteriores ou o conhecimento de que vai haver vidas futuras. E, portanto, é neste particular que nós vemos, de facto, que a medicina, por enquanto se mantiver esta ganância, esta ambição pelo lucro desmedido, não vai ter muitas possibilidades de se ingrar. Ora, assim como a Igreja tem no seu catecismo a alusão de que os espíritos familiares podem voltar do túmulo para os ajudarem os encarnados, está considerado no catecismo, e a esmagadora maioria dos sacerdotes não tem isso em consideração, nem lhes convém, porque de alguma forma foge, escapa ao poder outorgado que cada um se outorgou como representante de Deus, foge a realidade a esse poder, deixa de estar dependente da solução dos problemas dos paroquianos, dos cristãos, ou de outras religiões, deixam de estar sob a alçada do poder temporal dos agentes religiosos, tal como isso acontece aí, também na medicina, quando se separarem as coisas, deixam os agentes da saúde de ter possibilidades de controlar tudo, porque é um aspecto muito importante que está ligado à parte espiritual. Então é considerado hoje, genericamente, em grandes campos, que a física quântica tem dado um contributo extraordinário para a compreensão do tema. Nós, quando escrevemos o livro, Pensamento Fundamental e Mediunidade, mas com certeza que não tivemos em consideração uma reportagem gravada por 13 cientistas da área da física quântica, não propriamente originários todos da física quântica, porque há também nesse conjunto médicos e de outras profissões. Nós não temos em consideração com aspectos absolutamente demonstrados que ligam a parte espiritual à parte física. Aliás, os cientistas dizem que o ser humano que capta as suas informações em 85% através da vista, não é? Eles chegam à conclusão de que essas observações que entram pela vista, ou que entram em 11% pelo ouvido, ou os outros 4% pelos restantes órgãos dos sentidos, que realmente tem que haver dentro de nós alguém que faça uma análise, faça uma decantação, faça de alguma maneira um raciocínio lógico sobre tudo aquilo que está hoje considerado pela ciência, pela investigação. O que quer dizer que a nossa vista, ao observar 85% das notícias, das informações que entram no nosso cérebro, tem que, dizem os cientistas, tem que haver alguém que dentro da nossa caixa cardiana, vamos falar assim, observe tudo isso e faça toda essa destrinça. E eles chegam a uma conclusão absolutamente indiscutível, são todos unanimemente dessa opinião, de que esse alguém que eles vasculharam, procuraram todos os cantos do cérebro, todas as células, todos os neurônios, todas as glândulas, naturalmente a pineal e a hipófise, e não encontraram esse observador. E concluem que esse observador só pode ser o espírito. Ora, há aqui
digamos assim, um meio, um campo de investigação muito mais profundo, que só não será feito ou que só não será seguido, particularmente na área da saúde, se continuarem a prevalecer os interesses mesquinhos de um comércio, de uma coisa que é muito cara ao cidadão, porque está por trás da dor, do sofrimento. E, portanto, enquanto assim acontecer, vão-se esclarecendo as realidades e vai-se escondendo. O médico que hoje vive das consultas, do dinheiro das consultas, do dinheiro dos exames, do dinheiro das operações, das intervenções cirúrgicas, etc., não está minimamente interessado, ou não está muito interessado, lá poderá haver alguns que estejam, em que toda a problemática ligada à parte física, seja espiritual, seja física, se destrince, se separe, porque aí falta-lhes um campo de ação, mais de metade do seu campo de ação é reduzido. E, portanto, não interessa que essa divulgação seja feita. A ciência, seja na área do estudo cerebral, das correntes neuronais, etc., seja na área da ação da energia quântica, da energia que certamente depois preenche todos os espaços intersticiais do átomo e, naturalmente, nos pulos quânticos, a quantidade de energia é real e é absolutamente hoje comprovada, ou está comprovada, mas talvez não interesse muito manter esta área na engrenagem, porque pode desvalorizar ou pode prejudicar gravemente aquilo que são as ambições desmedidas de uma medicina comercial que hoje vigora em todo o mundo, particularmente no mundo chamado dito civilizado, falar no terceiro mundo, nem sequer as pessoas têm direito a conhecer o que é isso da medicina. Mas, no mundo que se diz mais desenvolvido, neste momento prevalece o interesse económico e o resto está um bocadinho posto a parte. Ainda no livro Pensamento, Poder Mental e Mediunidade, podemos ler acerca da atividade neuronal, a propósito dos circuitos de comunicação externa e interna. Percebemos que uma deficiente comunicação pode influenciar o desencadear das doenças físicas. Explique-nos um pouco melhor esta questão. Bom, os cientistas chegam a coisas interessantes. Por exemplo, uma das formas de entender tudo isto é saber onde é que está o microfone onde nós espíritos falamos. Nós somos espíritos, com certeza que somos seres espirituais, e dentro da caixa, dentro da máquina que nós habitamos, que é o corpo, que é uma máquina absolutamente perfeita e muito desenvolvida, pode ser perfeita a sua utilização. Dentro dessa máquina, digamos assim, nós atuamos, agimos, damos ordens. Eu, para mexer um pé, eu manifesto essa vontade de mexer o pé, ou mexer a mão, ou de escrever uma carta, ou de fazer um desenho. Eu manifesto essa vontade e dou ordem ao sistema, digamos assim, motor, ao sistema, digamos assim, que nós comandamos, seja da fala, seja da escrita, por aí fora, o sistema motor. Mas essa ordem vai na direção digamos assim, do destinatário, através de circuitos que a ciência definiu como sendo circuitos eletromagnético-químicos. Portanto, o químico celular, que no caso dos neurónios se troca nas sinapses, e portanto há uma troca de energia, quer que seja química, quer seja eletromagnética. Digamos assim, esses impulsos comandados pelo espírito percorrem o corpo todo, num sentido ou no outro. Isto é, se alguém fizer comichão no dedo grande do pé, essa informação é transmitida ao cérebro que interpreta, é no dedo grande do pé. E não é propriamente a comichão e ficarmos sem saber em que sítio é que é, se é no pé, se é no joelho, se é onde é que é. E, portanto, essa informação é transmitida através dessas correntes eletromagnético-químicas que se destinam para o cérebro. Mas também é possível que nós projetemos essa ordem, essa ação eletromagnético-química das correntes de circulação para o estômago, por exemplo, para neutralizar a dor, para o joelho, para minimizar a dor. Portanto, isto está cientificamente hoje demonstrado que é possível. Então, quando nós refletimos com uma dor, por exemplo, no dedo grande do pé, quer dizer, repetimos essa ordem, vai parar a dor, vai parar a dor, vai parar a dor, vai parar a dor, dizem os cientistas que esse circuito, essa projeção ativa determinados hormônios, ativa determinadas substâncias analgésicas, ou pelo contrário, até que provocam uma certa adrenalina, uma certa excitação, vão acionar digamos assim, esses hormônios que vão direcionados para o local ou da dor ou de qualquer outra sensação que seja necessário neutralizar.
Portanto, isto é possível. Então, um cientista conta uma coisa muito interessante. Certo indivíduo, muito nervoso, muito agitado, com alguma perturbação de sono, resolveu seguir essa metodologia. Sentou-se muito bem sentado, acalmou-se e começou a repetir sistematicamente um processo de concentração: eu vou-me acalmar, eu vou-me acalmar, eu vou-me acalmar, eu vou ficar calmo, eu vou-me acalmar. Uma pessoa nervosa, normalmente, sai à porta de casa depois daquele exercício e o vizinho pergunta: então, já anda mais calmo? Nem por isso. Às vezes a pessoa tem aquela vontade de ser infeliz, de mostrar que é infeliz, para que as pessoas tenham todas pena. E então, com alguma graça, diz o cientista: então as correntes que iam lançadas pelo corpo fora para neutralizar uma determinada situação, recebem uma ordem contrária agora, dizendo: nem por isso, talvez, não estou assim por aí além. E ele, não há de graça, dizia: então as correntes ficam na dúvida, são de avançar, são de recuar. E é às vezes, esta falta, digamos assim, de determinação a que Jesus se referia na fé que vence a montanhas. Quer dizer, é natural que se tiver essa fé e ela for persistente, e a fé é essa força interior que diz: vou acalmar. Vou acalmar, e vou acalmar, com certeza que as ordens chegam ao destinatário e a coisa acalma. Se eu contrariar, eu não tenho a contrariar. Posso dizer: estou um bocado melhor, sim, vou melhorando e tal, vou fazendo por isso. Ou vou fazer análises agora, vou fazer exames, pode ser que as coisas estejam melhores, etc. E não preciso mentir, não é? Porque isso causa essa perturbação interior, e também convém às vezes não dizer a verdade toda, porque Jesus também falava que nem tudo se pode dizer aos outros. É melhor às vezes a gente deixar de não dizer a ninguém. E, portanto, é todo um manancial de conhecimentos que agora surge no domínio dessa questão. Como também há um outro manancial que surge a propósito do pensamento, que é: o pensamento pode ser uma projeção interior, mas naturalmente, não analisarmos o pensamento, nós podemos projetar exteriormente de várias formas. Uma delas é pela fala. Eu posso estar a pensar com uma pessoa uma coisa má e dizer de caras: é assim, assim é assado. Ou posso só pensar. A força da palavra, às vezes, atinge mais violentamente e mais rapidamente o destinatário. Mas a força do pensamento atinge o destinatário, pode ser mais lento, mas atinge. Porque o pensamento é um dado científico que se transmite. No espaço entre o emissor e o receptor, essas ondas que podem perturbar o caminho de alguém que sintonize com elas. Podem perturbar. E, portanto, é indiscutível que o pensamento se desloca, se projeta. Se o pensamento for positivo, projeta-se de uma maneira. Se for negativo, projeta-se de outra maneira. Quando Jesus fala na parábola da figueira seca, ele quer dar ali uma lição de como o pensamento negativo, bem entendido, pode produzir efeitos extraordinários. Porque Jesus sabia que a figueira não estava em tempo de dar figo, agora ia mandar a figueira secar, mas quis demonstrar naquela altura a força do pensamento, que nasça mais figo de ti. Não é? A força que o pensamento pode projetar de negatividade. Portanto, na questão da saúde, na questão da doença, na questão da medicina, este dado deve ser considerado como uma forma de ensinar os candidatos à doença a preservar a saúde, ensinar a estabelecer um certo equilíbrio orgânico, um certo equilíbrio físico. Nós não tivemos a possibilidade de, ou melhor, não abordamos a questão da água, do poder da água, da alteração da estrutura atómica, da estrutura molecular da água. Mas os estudos feitos por esses cientistas de física quântica mostram que, de facto, é possível, pela força mental, pelo pensamento, pode ser oração, ou pode ser a praga, que às vezes rogou uma praga, quer dizer, pode ser oração positiva, pode ser a oração negativa, a praga, o desejar mal ao outro, o mal olhado, o mal de inveja, os maus pensamentos. Quer dizer, e então eles demonstraram, fotografando a estrutura molecular da água, chegaram à conclusão de que essa estrutura atómica, essa composição atómica da água, pode ser alterada pela força do pensamento. E chegaram mesmo, e está definido, está publicado, e chegaram a ver, por exemplo, vamos supor uma flor de lis, ou uma flor de lótus, a estrutura, as moléculas agregarem-se numa projeção elevada, uma projeção de pensamento superior, agregarem-se naquela forma de uma estrutura harmónica, de uma estrutura, enfim, que dá gosto à vista ver. E a conclusão que eles chegam é o seguinte: se de facto, num copo de água, numa estrutura da água,
o pensamento positivo pode produzir aquele efeito, o que não fará ao ser humano essa projeção de amor, essa projeção positiva, que tem na sua constituição física entre 2/3 e 3/4 de água. E, portanto, a força do pensamento, o que poderá fazer a uma pessoa que esteja desequilibrada, que esteja alterada, que esteja, enfim, quer dizer, com uma agitação íntima muito grande, chama-se agitação psíquica ou psicológica, que, como já referimos, é espiritual, porque psique, a palavra é grega, quer dizer espírito. Portanto, vejam como é que é possível, como é que não seria extraordinário que a medicina considerasse esta realidade. Mas e depois os medicamentos, como é que ficam? Quer dizer, depois as pessoas já não tomam antidepressivos, já não tomam calmantes, já não tomam isso, já não tomam aquilo, passa a ser a bioenergia, passa a ser a projeção fluídica, a resolver a maior parte dos problemas, e os laboratórios, e deixam de fabricar tantos medicamentos, deixam de ganhar tanto dinheiro, e deixam de dar tanto dinheiro a ganhar àqueles que patrocinarem o seu marketing, a sua divulgação. Portanto, é toda esta questão que tem que ser ponderada à luz da ciência. No pensamento fundamental e mediunidade nós abordamos essa questão, exatamente, a força do pensamento como forma de reestruturar ou de equilibrar o funcionamento orgânico, do metabolismo celular, também do metabolismo digestivo, também da circulação sanguínea, da pressão arterial, etc. Como é possível, ou como é fantástico e é possível, que nós próprios façamos a nós próprios essa terapia profilática contra as doenças. É evidente que depois tem outros cambiantes, porque nós não estamos na Terra pela primeira vez, é um dado que o Espiritismo também trouxe à colação, e hoje a ciência também está, de facto, a confirmar que nós já vivemos antes. Portanto, há toda uma lei de causa e efeito, há toda uma lei de ação e reação que tem que nos levar a procurar as causas dos efeitos que hoje passamos. E as causas podem não ser imediatas, podem ser presentes, podem ser atuais, podem ser causas longínquas, causas distantes, como naturalmente acontece sempre. Temos vindo a falar da influência que o espírito tem sobre o corpo, nomeadamente a nível das doenças físicas. Eu gostaria de saber, para os leigos até que nos escutam, como é que o espírito exerce esse domínio sobre o corpo, como é que ele toma conta do corpo para exercer estas ordens que emite? Bom, a questão hoje da constituição ternária uterina do ser humano, é basilar, quer dizer, é fundamental. Nós, ao considerarmos que somos seres espirituais, há uma certa confusão que vigorou até há pouco tempo e continua a vigorar, porque uma grande parte significativa da nossa população está marcada por uma intoxicação religiosa que se projetou ao longo dos séculos, não é? E, portanto, quer dizer, já temos corpo e alma. Então, e quando a nossa alma morrer? Bom, esta ideia que se instalou no ser humano é uma ideia perfeitamente errada, porque quando morrer, a nossa alma vai, ou a minha alma vai. A minha alma não vai para lá de nenhum, porque ser inteligente, ser que raciocina, que pensa, que sente, que é a minha alma, não o corpo. O corpo é uma máquina. E os cientistas estão a dizer que o tal de observador, que é o espírito, dizem os cientistas na área da física quântica, é que existe. O resto é acessório. O que quer dizer que quando o nosso corpo morrer, nós vamos. Quando o nosso corpo morrer, nós vamos. E o morrer é no sentido em que cessa uma trindade que é constituída por nós espíritos, pelo corpo físico que nos serve de veículo e pelo um cimento que nos liga ao corpo. Sem isso não seria possível, que é a energia, que é o espírito se ligasse à matéria, que é Deus. E, portanto, é nessa perspectiva que a gente tem que agora interiorizar esta questão. Nós somos três coisas distintas numa só. O espírito, o perispírito e o corpo. Quando uma delas falhar, e só pode falhar o corpo, então cessa a condição de ser humano. Podemos dizer que o ser humano morre, mas o espírito não morre, continua vivo. Ora, nesta perspectiva, o que é que importa referir? Importa, ou melhor, o que é que importa reordenar no nosso pensamento? É que, sendo nós espírito, perispírito e corpo, estas três coisas distintas têm, digamos assim, a sua função e têm a sua origem. Naturalmente que o corpo físico nasce da relação do homem e da mulher. Não é? É curioso que Jesus falava, há tantas coisas extraordinárias no Evangelho, Jesus falava que o homem e a mulher se unam para formar um só. Bom, é evidente que o homem e a mulher unem-se e não formam um só, mas a célula masculina e a célula feminina unem-se e formam um só, que é o ovo. E o ovo vai partir para um novo ser
enfim, em todo o processo de evolução física, da evolução animal. E, portanto, é esta realidade que nós temos que agora extrapolar. O corpo físico é ali criado. O homem e a mulher são co-criadores. Estão na Terra para fazerem essa parte de co-criação. Deus cria-nos em espírito, à sua imagem e semelhança. Os homens criam o corpo, não vamos discutir o que é que nasceu primeiro, se foi a galinha ou se foi o ovo. Quer dizer, há essa criação física e Deus cria o espírito. Na marcha evolutiva, eles têm que se ligar, ou tendem a ligar-se, através de um agente que liga um ao outro. Os antigos, e o Antigo Testamento fala desse assunto, aliás, todas as religiões orientais também falam, diziam que nasce em corpo corruptível, morre-se em corpo corruptível e ressuscita-se em corpo incorruptível. Aparecia aqui a diferenciação entre um corpo que é corruptível e um corpo que é incorruptível. O corpo físico serve para que o espírito nasça no corpo, renasça no corpo, nasça na carne, ou encarne de novo na carne, ou reencarne. Portanto, era essa realidade que existe. Há um corpo físico e depois há um corpo incorruptível, que é o corpo espiritual, que vai acompanhando o espírito ao longo dos éons até à sua perfeição, até ao aperfeiçoamento. Portanto, é nestes dois corpos que a gente tem que se partir, ou que tem que partir para uma análise. Ora, o corpo, sendo o corpo incorruptível, que é o corpo espiritual, designado por Paulo como corpo espiritual, Kardec designou-o como perispírito. Isso uma certa semelhança com a pele que cobre a semente, que é o perisperma. Ele, por similitude, deu o nome de perispírito. É o que envolve o espírito e que o vai ligar depois ao resto carnudo, né, do fruto, que o vai ligar, com certeza, ao corpo físico. Nesse corpo espiritual, que nós podemos dizer que é digamos assim, o arquivo da consciência, não é? Nesse corpo espiritual é tudo gravado. Portanto, quando a gente vem à Terra, já tem várias gravações ali, que nós ali imprimimos, porque foi a nossa conduta, foi o nosso comportamento, foram as coisas boas, com certeza. E, portanto, há erros e há coisas boas que a gente vai gravando na consciência. Bem, aquilo que é bom a gente não recorda, porque aquilo que nos faz não avançar tão rapidamente é aquilo que é de mal, é aquilo que nos trava a nossa evolução. Ora, esse corpo, aqui, portanto, Kardec chamou o perispírito, que nós podemos também, uma questão de melhor compreensão, chamar o corpo espiritual, tem, como eu disse, lá gravado, armazenado, todo esse manancial de atos que nós praticamos, bons ou maus. E quando a gente nasce, traz esse manancial, e naturalmente, que esse manancial fica em arquivo, à espera de poder, eventualmente, desabrochar, poder, eventualmente, acordar, ou pura e simplesmente ser banido no final do corpo físico quando ele absorver como um mata-borrão essa negatividade. Mas pode, de facto, permanecer, porque a gente, por um lado limpa, por outro lado suja, por um lado limpa, por outro lado suja, quer dizer, ele faz que anda, mas não anda, anda um passo para a frente, dois para trás, fica sempre no mesmo sítio, porque não há evolução. Quer dizer, quando há evolução, quando há, por exemplo, certamente, digamos assim, um libertado de muitos erros, a gente podia fazer um erro 50 vezes, agora só faz 2 vezes, os outros 48 vão sempre banidos, vão sempre libertos, o perispírito fica menos intoxicado, portanto fica mais leve e naturalmente não passa ao novo corpo físico, quando a gente entra pelas portas da reencarnação na vida da Terra. Portanto, é este corpo que de facto tem essas gravações. Agora, segundo a pergunta que eu entendi, o que é que acontece? Se eu, em consciência, isto é, se o espírito tem uma série de erros gravados na minha consciência, no subconsciente, qualquer coisa, e se eu continuo a praticá-los, isso pode vir à superfície e desencadear um processo de, digamos assim, de contágio do corpo físico. É como pôr uma maçã podre no meio das pessoas boas. E esse contágio é feito através do perispírito. Quando nós falamos de doenças kármicas ou das doenças que têm a sua causa nas vidas passadas, é precisamente no perispírito que está a origem. Exemplo, para ser mais compreensível, se eu cometi o erro de abusar do álcool, ou abusar da comida, ou abusar do tabaco, essa coisa toda, e produzir no corpo um mal-estar, uma doença, seja através da cirrose hepática, seja através da bronquite asmática, ou não sei o quê, com certeza que isso, naquilo que diz a lei, não matar ou causar outro dano, no corpo ou na alma, a si ou ao próximo, isso vai ficar gravado como um erro contra si mesmo.
e vai acompanhar no final da vida do corpo físico, vai acompanhar no corpo espiritual. Quando a gente volta a nascer, e tem que nascer de novo, foi Jesus quem falou, venham os cientistas, religiosos, quem quiser falar, podem todos mentir. Jesus não ia mentir, e Jesus, claro está, que disse que era necessário, era fundamental nascer de novo, porque só assim se entraria no reino dos céus, leia-se, só assim se atinge a perfeição. Portanto, quando a gente volta à Terra, está ali bem arquivada essa mancha. Se nós resistirmos a não beber, a não fumar, a não sei o quê, se nós resistirmos, nós estamos a provar que não voltamos a fazer. Que foi o que Jesus apontou como caminho. Não é? Faça a acusação de nós próprios ou de terceiros. Se eu não voltar a fazer, eu estou a fazer a orientação, eu estou a cumprir a orientação que Jesus falou. E, portanto, eu estou a adiar o desencadear de um processo que naturalmente é necessário. Por exemplo, a pessoa morreu com a cirrose, o corpo vai ter que absorver isso. Mas essa consequência, se é uma forma de hepatite, ou até mesmo se é uma forma de cirrose, vai surgir numa altura em que praticamente a pessoa está na hora de partir, está na hora de deixar a terra, e portanto desencadeia-se a doença e o corpo... Mesmo que nunca tenha bebido nessa Mesmo que nunca tenha bebido. O problema é assim, por isso é que a gente vê crianças que nascem com asma, hereditária ou congénita, ou que nascem com hepatite, hereditária ou congénita, ou que nascem com outras doenças, ou cegas, ou surdas, ou não sei o quê. E Jesus falou, se o teu olho é objeto de escândalo, arranca antes quentes na vida, porque as pessoas nascem cegas porque foi objeto de escândalo anterior, está lá gravado. Ora, todos estes indícios podem ser escalpelizados, estudados pelos cientistas, pela medicina. E vão talvez encontrar grandes surpresas. Há tempos dizia-se, coitada das mulheres fazem um aborto, têm problemas maníaco-depressivos, têm problemas psicológicos graves, e ainda por cima estão sujeitas a serem presas, na altura em que fez aí essa consulta popular por causa do aborto. Pois é evidente que os médicos deviam se debruçar sobre isso, fazem regressão de memória, com certeza, muitos deles para ganhar dinheiro, pronto, mas eles podiam, num processo de investigação, podiam dizer assim, deixa lá ver o que é que está por detrás da consciência desta pessoa para ter um problema desta natureza. E talvez chegassem à conclusão de que muitas dessas pressões que exercem sobre as mães e até às vezes sobre os pais, causando as depressões e naturalmente essas coisas que chamam maníaco-depressivas e não sei o quê, talvez chegassem à conclusão que o agente é exatamente aquele que foi impedido de nascer de novo. Como Jesus falou que era preciso nascer de novo. E, portanto, viu-se impedido, ganhou a raiva, o ódio, o rancor e vinga-se, ou procura vingar-se. Toda essa investigação podia ser utilizada para prevenir a mulher. Há tanta forma de não ter filhos, controladamente, porque é que há de ter para matar, há de ter para matar, há de ter para matar. Até porque as pessoas têm consciência dessa realidade. Logo, o perispírito tem essa gravação dos erros que a gente cometeu contra o corpo ou contra a alma. Quer dizer, pode ser contra doenças físicas que nós provocamos, a cirrose, a asma, por aí adiante, ou pode ser contra outros. Pode ser contra outros. Está lá gravado tudo, nada escapa. Deus sabe tudo. Porque isso é uma gravação que está em nós mesmos. E aquilo que está lá gravado, tanto faz. Pode demorar a acordar, de acordo com a nossa conduta, com o nosso comportamento. Mas vai acordar, tarde ou cedo. E é nessa perspectiva, nesse pressuposto, que nós, de facto, devemos realmente analisar esta questão das doenças que o perispírito grava, tem a impotência e que, se não houver uma outra conduta, porque são kármicas, naturalmente, se não houver uma outra conduta que possa modificar o karma, e o karma é modificável. O karma não é, tem que ser e tem que ser, não, é modificável. A pessoa pode ter que morrer com uma cirrose, mas não quer dizer que ande 20 ou 30 ou 40 anos com a cirrose, porque pode estar fazendo uma atividade, estar desenvolvendo tarefas e ajuda para que outros não ganhem a cirrose, para que outros não apanhem a cirrose, o esclarecimento sobre a asma, sobre outras doenças, levando muita gente a não enverdar por esse caminho. Isso funciona como um aspecto positivo que vai atenuando as consequências. E embora, naturalmente, no final possa ser uma doença, desencadear uma doença, que às vezes é fulminante, nem chega a saber se foi cirrose, em 15 dias, não sei o quê, desencadeou-se um processo no fígado, um processo nos pulmões, ou qualquer coisa assim, e a pessoa partiu sem ter anos de sofrimento, que seria talvez aquilo que merecesse se não fizesse nada, porque tinha que encontrar passo a passo, tinha que colher semente a semente o que subiu. Portanto, é essa a perspectiva que, de facto, é necessário terem atenção os espíritas para podermos, divulgar essas questões e para evitar o interesse
dos médicos ou dos cientistas nessa área de investigação. Nós vimos na net uma notícia acerca de um cientista russo que fotografou com uma máquina fotoelétrica Kirlian a saída do espírito, o abandono do espírito do corpo no momento da morte. Qual é a posição da doutrina espírita sobre este assunto? Bom, a máquina Kirlian, que é uma máquina que funciona com base num emissor de ondas ultracurtas e, portanto, baseia, digamos assim, quando uma máquina normal, não é, digital ou não, há, digamos assim, o espaço de impressão ou de gravação, depois há a fonte de energia e depois há o objeto. A técnica da máquina Kirlian pressupõe que, digamos assim, o objeto esteja para além, digamos assim, do alvo onde é gravada e a lente que estaria entre o espaço de impressão e o objeto, a lente, em vez de estar ali, está antes. Portanto, há uma emissão de energia dessa radiação, dessas ondas ultracurtas, que ao bater no objeto, no ser humano, por exemplo, neste caso, reflete-se, volta para trás e impressiona a chapa e transmite os contornos energéticos do corpo humano ou de um animal ou do vegetal, etc. Portanto, é um princípio que, curiosamente, foi descoberto na União Soviética. Aliás, nesse particular é interessante porque as notícias dizem que, de facto, nas escolas russas hoje já é ensinado a forma de exercitar, de exercer ou de trabalhar o pensamento, o que é muito significativo. Ora, essa máquina, claro, ao longo dos tempos tem sido aperfeiçoada. Em Portugal haverá alguns médicos que dispõem dessa máquina como um meio auxiliar diagnóstico, porque é possível, com essa fotografia, é possível prever, com um tempo que pode ir até além dos 6 meses, prever a instalação de uma doença próxima no corpo físico. Porque sendo essa máquina ou essa fotografia apresentando o campo energético, toda a alteração energética ao nível digamos assim, do corpo humano pode indiciar uma proximidade, quer dizer, o corpo já não consegue refletir com harmonia a ação do espírito sobre o corpo, e isso quer dizer que o corpo tem alguma debilidade. Tem uma perspectiva de uma doença a curto prazo. Doença que surgirá exatamente quando essa alteração do campo energético atingir o próprio corpo. E aí é como se começasse a ação a ser mesmo diretamente no corpo físico e provocar a doença. Portanto, essa máquina apresenta o quê? O reflexo da energia que o espírito projeta sobre o corpo. Ora, o que ocorre? É o espírito que projeta essa energia. O que o cientista fez foi, nessa fotografia, no momento da morte, ver o deslocamento da energia irradiada pelo espírito, do corpo. Se fosse uma energia do corpo, morria com o corpo. Mas o que ele detectou foi que essa energia colorida, com várias cores, se deslocava do corpo físico, o que sinaliza que é o espírito que projeta essa energia que está saindo do corpo físico. Aliás, outras experiências falam mesmo do peso específico que tem esse corpo espiritual ou esse perispírito, que é, por assim dizer, o corpo semimaterial que acompanha o espírito na hora do desenlace, na hora do desencarnar, na hora da morte, do corpo físico. E esse peso específico está perfeitamente comprovado cientificamente, porque na hora da morte colocaram os candidatos à morte, entre aspas, perdoa-se uma expressão, sob uma balança e verificaram que havia uma diferença, que era mais ou menos considerada entre as 25 gramas quando a pessoa era boazinha, tal, e as 32 gramas quando a pessoa era muito materialista e tal, o que é uma diferença quase imperceptível, mas em termos de corpo espiritual ou de perispírito é significativo. Ora, essa comprovação, não é? essa comprovação abriu campo, abriu espaço para se chegar a uma conclusão lógica, é de que, de facto, há espírito, e há perispírito e há corpo. E os cientistas, outros cientistas, porque quem produziu o cientista que produziu esta descoberta, que fez estas experiências, o cientista russo, propriamente não podemos dizer que
seja um cientista ligado às correntes mais retrógradas da nossa sociedade, mais conservadoras, mais fanáticas. É uma pessoa que tem dedicado toda a sua investigação nesse campo e, portanto, está acima de qualquer suspeita. O espírito a dizer que é perispírito que faz o que acontece, esses são malucos, são atrasados, falam nessas coisas, gente obscurantista. Um cientista a aparecer, e até num país como a União Soviética, como a Rússia, porque já não há União Soviética, vir dizer uma coisa dessas é para ponderarmos. É para analisarmos com profundidade essa questão. E, portanto, é para irmos ao encontro agora, abrir determinadas perspectivas aos médicos, aos cientistas, de investigação nessa área. As causas das doenças podem ser perfeitamente localizadas. E terem atenção que, sendo o campo energético o primeiro sinal de aproximação de uma doença, a reconstituição do campo energético pode evitar a doença. O que quer dizer que a bioenergia, a transmissão da energia humana e também espiritual, pode, recompondo o campo, evitar a doença. E temos aqui aquilo que podemos dizer a profilaxia da doença, quer dizer, o passo magnético, a transmissão de energia, etc., pode funcionar como um preventivo, como uma vacina contra a instalação da doença, que lá está, da doença, acompanhada por uma informação concreta e profunda, por cuidados absolutamente ponderados pelo candidato a doente, pela pessoa em geral, não é? Que tem que saber todas estas informações. E daí a nossa alguma surpresa que na Rússia se esteja a fazer nas escolas já um trabalho nessa área. Um trabalho de ensinar as pessoas a usarem o pensamento, que não é mais, sem dúvida nenhuma, do que a projeção fluídica da mente espiritual, que realmente também age através do perispírito sobre o corpo físico. Na sua opinião, e tendo em conta a constante evolução científica, o que é que poderá suceder no domínio da medicina e espiritualidade? Bom, é claro que quem comanda a Terra não é o homem. Se fosse o homem, não havia terremotos, não havia tremores de terra, não havia essas tragédias todas, não é? E por mais tecnologia que utilize, certamente que não consegue evitar isso, como também não consegue garantir que uma pessoa que está saudável em 15 dias não ganhe uma doença terminal, não consegue garantir nada disso, não consegue projetar, digamos assim, aumentar artificialmente a vida humana, não consegue passar as pessoas a viverem 200 anos ou 300 anos, não conseguem. Estão muito mais preocupados com as coisas da Terra, com a matéria, e, na verdade, não estão preocupados com essas coisas do espírito. Agora, o nós estamos a assistir a avançar em todas as direções da manifestação espiritual, e isso vai absolutamente empurrar os cientistas, os médicos, etc., para uma busca, para uma procura, para uma investigação nessa área. E, particularmente, quando passar a bater à porta diretamente desses agentes, o problema é si. Hahnemann, que foi o grande criador da medicina homeopática, ele que era um médico normal da alopatia, mas que, enfim, se sentia frustrado por não conseguir minorar a dor, o sofrimento aos seus pacientes. Hahnemann acabou por ser ele próprio a cobaia que experimentou os seus medicamentos. Inoculou em si a doença e depois inoculou o antídoto da doença. Ora, não há nada melhor, talvez, do que alguns, ou a maior parte daqueles que estão mais preocupados em ganhar dinheiro do que propriamente em tratar de aliviar as dores, melhor qualidade de vida do ser humano, nada melhor do que se calhar bater-lhes à porta à problemática para depois despertarem na realidade em si mesmos e verem que não devem manter nos outros aquilo que não querem para si mesmos. E é a visão do Cristo que vai vigorar, que vai prevalecer. Vai ter que entrar na cabeça das pessoas que trabalham para uma sociedade, não é? A sociedade tem grande mudança, quer dizer, é impensável que nós venhamos a ter, agora com o nosso concreto Portugal, é o mesmo sistema, o mesmo funcionamento, a mesma prática, a mesma vida que tínhamos aqui há 3 ou 4 anos atrás. Isso é impensável. Há transformações que já não voltam atrás, seja no domínio económico, seja no domínio social, etc. Como vai haver esta mudança radical em tudo aquilo que respeita ao espírito, porque estamos na época da grande transformação, da grande transição. Andei muita gente preocupada com desastres, com isso, com aquilo outro, mas a grande transição é em todas as áreas. Vai haver muitas tragédias, vai haver muitos desgostos, vai haver, porque tal como Adão e Eva, essa raça que veio da capela para a terra, porque a sua escola passou a ser uma escola superior, mudou
mudou na sua evolução, também aqui vai acontecer o mesmo. Há muita gente que persiste no materialismo, e não vai poder continuar no mundo que vai ter como vitória o espiritualismo. Não vai continuar no mundo da regeneração. E, portanto, essa gente que está preocupada só com a matéria, ou vai ter uma oportunidade última de ainda acordar para a parte espiritual, ou vai ter que emigrar. E vai contar a história outra vez, lá não sei onde, que realmente estavam no paraíso, mas que depois foram expulsos, porque não sei o quê. Porque vai repetir-se a história parabólica, entendido? Que tem que ser, digamos assim, tem que ser passada a claro, tem que ser desintonizada, tem que ser descriptada. É o que vai acontecer. O mundo espiritual, o Cristo que governa a Terra, vão impor as grandes transformações. E isso custa quem custar. Já está a custar a muita gente, mas aqueles que ainda se vão aproveitando destas questões vão ter que abrir os olhos, porque isso vai dar uma grande volta. Vamos ficar por aqui, esperamos por si na próxima quarta-feira. Quanto a si, relembro o nosso e-mail, ascviseu@gmail.com. Poderá dirigir as suas questões até nós, bem como sugestões de novos programas. Ficamos à espera então das suas questões para podermos responder num próximo programa que tratará também de medicina e espiritismo. Até à próxima quarta-feira, se Deus quiser. Amém.